Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da TV Amazonas. O Amazônia TV está começando agora e traz para você as principais notícias desta quinta-feira no interior e também aqui da capital. Detento que estava foragido, acusado de ter assassinado o dono de uma joalheria no centro da cidade, é recapturado. Pacientes reclamam do atendimento no Hospital Adriano Jorge. Quem estava agendado para hoje não conseguiu ser atendido. Eu moro no município de Iranduba, marcaram para mim vir hoje aqui para ser atendido e não fui. Remarcaram para amanhã meio-dia. Agora pensa numa distância de lá para cá. Imprudência de pedestre. Mulher é atropelada embaixo da passarela na zona leste da cidade. Polícia apreende 30 quilos de droga em uma mala no aeroporto Eduardo Gomes. Um papa latino-americano. Como os amazonenses receberam essa notícia? E você, conhece seus direitos de consumidor? Hoje você vai poder tirar suas dúvidas aqui no Amazônia TV. Participe da nossa entrevista, ligue pra gente no 3216-5551. Sábado tem Vamos Brincar de Boi no Estúdio 5, mas antes você acompanha aqui as novidades do Boi Caprichoso. As principais notícias desta quinta-feira você acompanha agora, aqui no Amazônia TV. Ontem nós mostramos aqui no Amazônia TV o foragido do Compage, Dione da Silva Souza, acusado de ter assassinado o dono de uma joalheria no centro de Manaus. Ontem à tarde ele foi preso lá no São Jorge e hoje mais um comerciante foi assassinado. A gente conversa agora com o repórter Rubens Medeiros, que tem as informações sobre esses casos. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Lili. Boa tarde a todos de casa. Muito obrigado pela sua audiência. Pois é, uma onda de violência que parece que não tem fim. Ainda ontem, como você bem falou, a gente falou aqui do caso do joalheiro de 44 anos que foi assassinado por reagir a um assalto e hoje a situação, infelizmente, se repete. O comerciante Antônio Nascimento Alves, de 32 anos, morreu depois de reagir a um assalto com as mesmas características. 2 homens invadiram a loja dele, ele reagiu, acabou morrendo com um tiro na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Isso ocorreu no bairro Alfredo Nascimento, na zona leste da capital. A polícia trabalha com 2 hipóteses, já que nada foi levado, o corpo foi encontrado no chão com um celular, um aparelho celular e R$1.000 em dinheiro não foram levados, então acredita-se em latrocínio, assalto seguido de morte, e também em acerto de contas. Até agora não há suspeitos. Segundo a família da vítima, ele não tinha inimigos, então a polícia está sem saber para que lado correr. Continuando o nosso giro de polícia, ontem pela tarde, no Compensa 2, um homem caminhava tranquilamente pela Avenida Brasil, uma das principais avenidas do bairro, quando foi alvejado. A polícia ainda não conseguiu identificar o corpo do rapaz, nem sabe se foi acerto de conta, se ele tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas, mas simplesmente ele estava caminhando e foi alvejado e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Outra coisa que ganhou destaque nas páginas policiais hoje foi um homem que também ainda não foi identificado, tentando, Lili, de acordo com as informações repassadas pela polícia, tentando roubar fios de cobre no bairro Nossa Senhora das Graças, na região central de Manaus. Ele morreu eletrocutado enquanto tentava roubar fios de cobre. Esse é um comecinho das nossas notícias policiais de hoje do Amazônia TV, Lili. Daqui a pouco eu volto, graças a Deus, com informações boas. No último bloco a gente vai falar de boi-bumbá. A gente volta já. Tá certo, Rubens. Que bom que sejam notícias boas, então. Ontem a gente falou, essa semana a gente falou da situação de pacientes que reclamavam lá do PAN do Codajás com relação a profissionais. Hoje você vai ver a reclamação sobre o atendimento no Sistema Estadual de Saúde. Parentes que tentavam marcar consultas hoje lá no Hospital Adriano Jorge foram surpreendidos por um aviso. Olha só. Quem chega cedo em busca de atendimento e não consegue, põe a boca no mundo. Eu venho aqui, disse que só para quinta-feira de novo. Lá vem, a gente mora na Compensa, vem de lá da Compensa pra cá. Poxa, não é fácil não. Toda de manhã pega ônibus pra vir de lá pra cá. Eu moro no município de Iranduba, marcaram para mim vir hoje aqui para ser atendido e não fui. Remarcaram para amanhã meio-dia. Agora pensa numa distância de lá para cá. Eu não sei mais para onde é que eu vou, porque ele não está mais aqui, para atender. E eu fico sem o medicamento, né? Weber Lima até conseguiu ser atendido no dia marcado.
mas não era o especialista que precisava. Foi orientado a retornar hoje e marcar nova consulta. Quando chegou, deu de cara com o aviso. Hoje e amanhã, as marcações estão suspensas. E teria que voltar outra vez, porque a gente precisa, né? Eu tenho dificuldade de locomoção, eu tenho que vir de transporte coletivo urbano para cá, e tudo isso eles nunca veem, nunca pensam que isso daí é uma dificuldade. Quando alguém vem aqui procurar, é porque realmente precisa. Você nunca vem para cá aleatoriamente, você vem porque realmente está precisando daquele atendimento. De acordo com a direção do hospital, o problema está no sistema de marcação de consultas gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde. Ele marca os atendimentos com 15 dias de antecedência. E as consultas que seriam agendadas hoje coincidiriam com a Sexta-feira Santa, feriado, quando o hospital vai estar fechado. E a gente vai ficar aguardando aí uma resposta da Suzan. Quase sempre a gente mostra aqui imprudência de condutores. Desta vez, a imprudência por parte dos pedestres. Uma estudante foi atropelada na noite desta quarta-feira, lá na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. Ela foi levada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. O atropelamento foi por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. Rosângela Silva de Oliveira, de 23 anos, tentou atravessar sem utilizar a passarela. Quando o sinal abriu, acabou sendo atropelada por este carro. O trânsito ficou comprometido até a retirada da jovem pela equipe do SAMU. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, com escoriações. E agora pela manhã, o repórter Vandré Fonseca foi até a Avenida Grande Circular, onde ocorreu esse acidente. Vandré, essa situação já foi mostrada várias vezes aqui no Amazônia TV. Ainda falta a conscientização das pessoas que usam a passarela e continuam se arriscando, não é isso? Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos que acompanham o Amazônia TV. A maioria das pessoas prefere ainda se arriscar. São poucas, uma minoria, que realmente utiliza a passarela para atravessar aqui nesse ponto da Avenida Altazmirim, no bairro São José. Mas aqui tem uma situação que precisa ser melhor explicada para a população e também resolvida aí pelas autoridades. O problema é o seguinte: existe um semáforo e existem também ainda faixas de segurança que foram colocadas aqui há algum tempo. As pessoas acabam se confundindo com essa situação. Vão atravessar na faixa, chegam até a metade da pista, aí então o semáforo está aberto e não podem mais atravessar, Liliane. Agora, Liliane, é bom a gente ir embora logo daqui, que tá batendo um vento forte, daqui a pouco vai cair uma chuva por aqui, tá todo mundo se arrumando, os ambulantes já encobriram tudo, tá todo mundo embora e o vento tá forte. Liliane. Deu para perceber mesmo, então se protejam. Agora a gente vai falar do assunto da nossa entrevista de hoje. Produtos com defeito, troca de presentes, pacotes de viagem, overbooking, locação de imóveis, enfim. É preciso ter atenção e cuidado por parte do consumidor para evitar dor de cabeça e prejuízo no final da compra. Se você tem alguma dúvida sobre os direitos do consumidor, essa é a oportunidade. Nós convidamos o advogado Marco Evangelista para nos ajudar com esse assunto. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Amazônia TV. Tudo bem, Liliane? Tudo bem? Você de casa? Vamos explicar para o nosso público aqui que direitos são esses, de acordo com a jurisprudência? Olha, nós temos um Código do Consumidor desde 90, que é considerado um dos mais avançados do mundo. Basicamente, os direitos do consumidor são 4. Direito à proteção à vida, saúde, segurança e a sua expectativa quanto ao produto ou serviço. Resumindo, é isso. Então, a gente já começa com algumas perguntas que nós já temos aqui e lembramos também aos nossos telespectadores que é só ligar para a nossa produção e enviar a sua pergunta, que o nosso convidado, ele irá responder sim. Vamos lá, temos uma pergunta aqui relacionada a devedores. O nome dele foi incluído na lista de devedores e ele não foi avisado. Qual é o direito que ele tem? Olha, a nossa lei é muito clara, você tem que ser avisado com 10 dias de antecedência. Detalhe, é 10 dias contado do recebimento do aviso. Na prática, eles colocam algo no correio e dizem 10 dias a contar da postagem dessa. Isso está ilegal, tem que ser 10 dias do seu recebimento. E ainda que você seja negativado, ainda que haja sua dívida, você só pode ficar negativado 5 anos ou a prescrição da dívida. Quer dizer, se a dívida prescreve em 3 anos, não são 5 anos, são 3, é o que durar menos. Ou a prescrição da dívida ou 5 anos.
Paguei a dívida que eu tinha no banco e o banco mesmo assim não retirou o meu nome do Serasa. Eu tenho o direito de exigir danos morais? Com certeza. Em tese, o banco tem que tirar o seu nome em 48 horas. A partir daí já é um constrangimento. Você tem direito não só a exigir dano moral, você tem direito também a exigir dano material se por um acaso lhe foi negado o crédito por um produto que você deixou de comprar por causa disso, com certeza. Quanto tempo o nome do devedor pode ficar na lista de inadimplentes do Serasa? Boa. Veja, em regra, as dívidas duram 5 anos, mas tem um detalhe. Se por um acaso o fornecedor ele negativa no segundo ano, por exemplo, ele tem que ficar até 4 anos negativado no máximo, não são 5. Então são 5 anos, essa noção de 5 anos é porque as dívidas prescrevem em 5 anos. No entanto, se prescrever antes dos 5 anos, quer dizer, no 4º ano você foi negativado, só é 1 ano que o seu nome pode ficar inscrito no cadastro, não 5. Se a dívida é protestada, quem deve pagar as custas do processo? Olha, o que é um protesto, antes de mais nada? Protesto, para que se protesta o nome de alguém no cartório? Protesto é a publicidade da dívida. Antes do protesto, sua dívida não pode ser cobrada em público, rádio, jornal, televisão, nem em sala de aula. Agora, depois que está protestado, a sua dívida vira pública, qualquer pessoa pode cobrar a sua dívida até na internet para todo mundo ver. Isso é protesto. O tempo máximo de um protesto dura 10 anos para ser publicado. E quem paga as custas de protesto, infelizmente, é o devedor, porque o protesto, ele é um custo da própria dívida, como juros, multa, atualização, tem mais a despesa do protesto. Se a pessoa ela não pode mais pagar por um bem que ela adquiriu e devolve ele, mesmo assim, o nome pode ser incluído lá no Serasa? Pode. Não é direito do consumidor no Brasil você devolver produto porque não gostou, porque não pôde pagar. Então, infelizmente, se você não gostou do produto ou não pôde pagar, a dívida existe. Veja, a loja, ela pode receber se ela quiser, mas direito a isso não tem. Eu posso processar um cartório por ter protestado um cheque que foi fraudado ou até mesmo roubado? Olha, a nossa lei é muito clara, a nossa lei de cartório. O proprietário do cartório é responsável por tudo que acontece ali, ainda que tenha sido qualquer serventuário seu. Veja, primeiro você tem que provar a falsidade. E depois que você provou a falsidade, tem que provar que o cartório poderia ter sabido da falsidade. Se você conseguir essas 2 provas, aí sim você pode colocar o cartório como corresponsável, senão não. Vamos falar com relação ao empréstimo consignado. Se você desconfiar de juros abusivos, e aí, posso processar? O nosso código é muito claro ao dizer que nenhum contrato obriga se o consumidor não teve acesso ao contrato. O que normalmente ocorre em empréstimo consignado é que o contrato é feito verbalmente, lhe dão algo para assinar e você não sabe nem o que você assinou. Tecnicamente, se você tiver como provar que assinou sim, mas sem ter conhecimento detalhadamente do que estava ali, na sua linguagem de leigo, sem termo técnico, você não está obrigado àquele contrato. Pouca gente sabe disso. Vamos falar agora de compras de veículos. Às vezes a gente adquire um veículo, ele está em perfeitas condições. Passados 2 dias começa a apresentar um barulhinho, um defeitinho, e aí? Que dor de cabeça, não é? É uma dor de cabeça. Olha, o nosso CDC, ele é muito claro, mas não é tão bom quanto para o consumidor. Na verdade, se você compra produto defeituoso aqui no Brasil, você não tem direito imediato à troca. O único direito que o Código do Consumidor dá para você é o direito de você devolver à loja. A loja tem 30 dias para consertar e se ela não consertar, aí é que você tem direito a pegar o dinheiro de volta, a parte do dinheiro ou a troca do bem. Então, na verdade, você comprou um carro, saiu da concessionária, já deu problema, tem uma triste notícia para você. O CDC diz para você voltar e ir para assistência técnica e não para a loja. Tá certo, eu pediria que o nosso convidado ele permanecesse aqui conosco, porque tem mais perguntas sim dos nossos telespectadores. E ainda nesta edição tem mais entrevistas sobre o direito do consumidor e você é nosso convidado. Mande logo as suas perguntas para a nossa produção no 3216-5551, que o nosso entrevistado irá responder. Daqui a pouco, as péssimas condições dos terminais de ônibus, segurança, melhorias na estrutura estão entre as reclamações de passageiros. Está todos se desmontando o terminal. Todos se desmontando. Dia de chuva você tem que olhar onde não está chovendo aqui. 12h15 aqui em Manaus. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. O fim do período do defeso e o pagamento do seguro aos pescadores aquece a economia dos municípios no interior do Amazonas.
Com o fim do período do defeso, que ocorre nesta sexta-feira, 15 de março, algumas espécies de pescado voltam a ter a pesca liberada. Já para o pescador, termina o prazo para requerer o benefício financeiro, pago como forma de indenização pela paralisação da atividade, o que representa, segundo eles, uma grande ajuda. Ajuda em material, a gente compra os panos de tramalho, né? A gente compra caixa de isopor, que tudo isso precisa, né? A gente está precisando de uma canoa. Segundo as entidades de representação dos pescadores, a previsão é que até o fim do processo, mais de 6 mil pescadores do município estejam habilitados para receber o benefício. Segundo a colônia Z9 de Manacapuru, somente aqui na entidade, cerca de 4.500 pescadores irão receber o benefício, o que representa pouco mais de 12 milhões e 200 mil reais para a economia do município. O período do defeso vai de 15 de novembro a 15 de março e cada pescador tem direito a 4 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.712. E o tempo está nublado e fechado em algumas partes aqui da capital, inclusive chove já na Zona Leste. Mas o tempo pode mudar. Confira mais detalhes no mapa. A frente fria que se encontra sobre o sudeste do país, associada à zona de convergência intertropical, favorece a formação de nebulosidade e chuvas sobre os estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Apenas em Roraima, céu com poucas nuvens e temperaturas elevadas. Mínima de 24 graus em Macapá e em Manaus. Máxima de 31 graus em Porto Velho e em Rio Branco. Mais uma vez, a gente vai mostrar a situação dos terminais aqui da cidade de Manaus. É preocupante e o serviço oferecido pelas empresas de transporte coletivo continua sendo o principal alvo das reclamações dos usuários. Pichações por toda parte, telhado arrebentado, buracos e infiltrações no fogo. Estes são apenas alguns problemas do Terminal 3, que fica no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Aqui, por dia, passam cerca de 40 mil passageiros, como o seu João Nunes, de 73 anos, que sofre com os ônibus lotados. E como é que é um ônibus lotado? O ônibus lotado é aquele que não tem mais condições de pegar ninguém. O cara vai ali, todo mundo imprensado, sufocado, sem respirar direito, né? Porque o ônibus não tem um ar-condicionado para esfriar, para a gente poder respirar direito, né? Então a gente vai ali porque tem que ir, é obrigado a ir, não tem outro meio. A longa espera pelos coletivos é outra situação que incomoda os passageiros do T3. Eu já tive dias de esperar, dia de sábado aqui, 1 hora para o ônibus chegar para minha casa. Então isso não pode acontecer isso, porque o certo era o ônibus chegar aqui, já ter o ônibus esperando para você ir para sua casa. Eu acho que essa é a finalidade do terminal. No Terminal 4, que fica no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, que recebe 28 mil pessoas diariamente, a infraestrutura é um pouco melhor, o que não significa que os coletivos circulem vazios e que passem com frequência. A aposentada Ana Rocha, que sempre anda com a neta de 1 ano de idade, sabe bem disso. Anda lotado e demora muito. Outra reclamação dos usuários dos terminais 3 e 4 é a falta de segurança e os constantes assaltos, ou seja, a falta de policiamento. Não tem iluminação aqui, às vezes as pessoas se sentem meio ameaçadas, até mesmo no assalto de celular, que constantemente isso acontece. Eu mesmo aqui perto fui assaltada. É difícil você ver um carro da viatura passando aqui, muito difícil mesmo. Então tarde da noite aqui não tem mesmo. Enquanto isso... E neste domingo, o cantor italiano Fábio Concato se apresenta no Teatro Amazonas. Esta é a primeira vez que o artista faz show no Brasil. E para falar mais sobre esse evento, a gente recebe aqui no estúdio o vice-cônsul da Itália, Arnaldo Russo. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgar o show do Fábio. Eu sempre procuro explicar que é um show não comercial, é um show cultural, onde a comunidade italiana e os amantes da boa música, não só da música italiana, têm a oportunidade de ver um cantor de grande prestígio na Itália, que mora em Milão,
e fazendo seu primeiro show no Brasil, justamente em Manaus. E qual é o estilo do Fábio, para os nossos telespectadores já ficarem conhecendo? É um cantor basicamente pop romântico, mas ele navega muito bem no jazz, na música brasileira, que ele é apaixonado, então você vai ter a oportunidade de ver alguns arranjos estilo bossa nova. É um cantor de elite, realmente. Então é isso que a gente pode esperar domingo. Sim, eu diria sempre um show único para um público único, né? E como o senhor mesmo falou, esse show, ele tem um objetivo, né? Esse show, além de ter esse intercâmbio cultural, ele tem um objetivo solidário, não é isso? Isso, também nós temos uma associação, a Associação Ítalo-Amazônica se formando, a comunidade está se organizando, e esse show, o próprio Fábio Concato vem em homenagem a isso, a favorecer que se fortifique essa associação. Então vamos convidar os nossos telespectadores domingo a partir das 7 horas da noite lá no Teatro Amazonas. Então o recado foi dado. Muito obrigado. Obrigada. Veja no próximo bloco, 30 quilos de drogas são apreendidos dentro de uma mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E como os amazonenses receberam a notícia do novo Papa? Aqui no estúdio nós vamos conversar com Dom Mário Antônio, bispo auxiliar de Manaus. E você, tem dúvidas sobre os seus direitos de consumidor? Então mande as suas perguntas para a nossa produção que o nosso convidado, o advogado Marco Evangelista, vai responder. Hora de acertar os relógios, agora aqui na capital, 11 horas e 24 minutos. Eu te espero depois do intervalo. Uma mulher foi presa nesta madrugada com 30 quilos de maconha prensada. Detalhe, ela vinha de Porto Velho e a droga estava dentro da mala. Uma denúncia anônima levou a polícia a prender Maria do Carmo Noronha de Souza, de 20 anos, no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Ela foi presa com 30 quilos de drogas, em 19 tabletes de maconha prensada. Nos deslocamos até o aeroporto e, chegando no local, nos deparamos com a pessoa descrita na denúncia, né? E a partir do momento em que essa pessoa entrou num táxi, já com uma mala também descrita na denúncia, policiais da Força Tarefa Secretaria de Segurança abordaram o táxi e lá nós conseguimos verificar que a mala estava contendo 19 tabletes de maconha prensada. No dia 2 de março, mais de 40 detentos fugiram do complexo penitenciário Anísio Jubim. Por isso, a polícia não descarta a possibilidade de que esta droga seja de um dos fugitivos do Compage. Já estamos desenvolvendo também um trabalho de inteligência aí para poder descobrir quem seria o destinatário e, a partir daí, tomar as providências necessárias. E hoje, policiais do 18º DIP cumpriram 2 mandados de busca e apreensão no bairro Novo Israel. Não encontramos nada de ilícito, apesar de haver fortes indícios, e um desses indícios é um celular que continha uma mensagem com o seguinte teor: transferiram o Zé. Será que vai haver problema com a remessa de maconha? Né? Quer dizer, um indício forte aí, né, fazendo alusão aos 2 grandes traficantes que foram transferidos aí na semana passada. Nesta quarta-feira, a Igreja Católica escolheu um novo Papa. O cardeal argentino Mário Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, é conhecido como um homem humilde e dedicado aos pobres. Aqui em Manaus, os fiéis católicos falam sobre a importância do primeiro Papa latino-americano. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito um novo Papa nesta quarta-feira. Ele será o primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica. E para saber se os amazonenses gostaram da escolha, fomos às ruas de Manaus para conversar com os católicos. A senhora achou bacana um Papa argentino aqui da América do Sul? Achei, eu não tenho nada contra, não. Eu achei a simplicidade dele muito boa, né, ontem na apresentação dele, né. Eu desejo, né, de coração, né, como católico, né. É uma boa sorte a ele, né? Ele já mostrou para que ele venha, né? Que ele possa olhar também pelos países, né? Não só da Europa, né? Como ele possa olhar aqui pelos países latino-americanos, que tem muita coisa ainda, né? Que tem que ser olhado pelo lado da religião, né? Não só por lá, né? Ele veio para inovar a religião católica.
Se ele veio para inovar, com certeza vai haver alguma brecha para todos os tipos de pessoas, porque ele veio como Francisco. E São Francisco foi justamente o quê? O santo que ajudou os humildes, os pobres, os necessitados. Então quer dizer que está tudo dentro, está perfeito. Nossa equipe também foi à igreja de São Sebastião, no centro de Manaus, para saber a opinião dos fiéis. Que ele é um homem de Deus, um homem competente, né? Que estudioso, né? Então eu acredito que ele vai fazer um bem muito grande para nossa igreja, porque a gente está precisando. Para mim foi uma grande surpresa, porque todos esperavam que fosse um dos dois escolhidos, que era Dom Angelo Scherer ou Escola, né? Mas ele parece que vai demonstrar uma grande fraternidade entre os povos da Igreja Católica no mundo e demonstra uma grande simplicidade pelo fato de querer estar sempre ao lado dos pobres, querer defender os mais humildes. O novo Papa, que conta com a aprovação da maioria dos católicos, será responsável por guiar mais de 1 bilhão de fiéis em todo o mundo. Que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça. Amém. Para falar mais sobre a escolha do novo Papa, quem está aqui no estúdio é Dom Mário Antônio, bispo auxiliar aqui de Manaus. Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. E, de fato, a escolha do novo Papa Francisco. Ontem recebemos aí com uma certa surpresa, mas sem nenhum espanto. Mas o que era ontem surpresa, hoje se torna aí esperança, confiança e alegria no coração da igreja no Brasil, na América Latina, por ser ele o primeiro Papa latino-americano, mas uma alegria e esperança também que pervade o coração de todos os católicos e até cristãos de todo o mundo. E um Papa jovem também, né? Quando a gente compara com os outros. Como é que vai ser agora a atuação dele? O senhor acredita que ele vai ser mais atuante, vai participar, vai vir aqui participar da Jornada da Juventude aqui no Brasil? Virá. Não, olha, eu vejo assim, mudança provoca mudança. E o Papa Francisco demonstrou, e pela sua vida pastoral, ser uma pessoa comprometida com a realidade humana, não anunciador do Evangelho e ao mesmo tempo um homem capaz de denunciar, não por suas atitudes e também palavra, aquilo que destrói a dignidade do ser humano. E ele estará aqui no Brasil por ocasião da Jornada Mundial em julho próximo. Será uma ocasião de ele estar próximo da juventude, da igreja, com cheio de jovialidade. Ele não demonstra ser uma pessoa muito próxima das pessoas e disposto a caminhar com toda a igreja e a começar a ir pela Jornada Mundial com toda a juventude. Vai ser uma ocasião, assim, de muita alegria e de muita jovialidade. Assim como foi um momento de alegria e de festa lá no Vaticano, é de festa aqui também no Amazonas, com essa notícia. Sim, olha, por se tratar do Papa latino-americano, tem tudo a ver com o nosso continente, à luz aí daquilo que vemos vivenciando na nossa missão. É certo que tínhamos uma torcida por um Papa brasileiro, não? E a gente até tem respeito e muita consideração aos 5 cardeais que participaram, de maneira inclusive Dom Odilo, que apareceu aí nas indicações, né? E a ele a nossa gratidão por ser também, junto com os demais, né, grandes evangelizadores na igreja no Brasil. Mas a escolha do Papa, do cardeal argentino, o Papa latino-americano, vem alegrar o coração de todo o nosso continente, de toda a América, e causa aí esse momento de esperança na igreja de todo o mundo. Então a ele a nossa comunhão, nossa confiança, para que seja um pastoreio que alegre o coração de todos e continue sendo essa ampliação da missão de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Essa é a nossa expectativa e eu gostaria de agradecer a Dom Mário Antônio, bispo auxiliar de Manaus, pela sua participação aqui no Amazônia TV. A gratidão é minha, Liliane, e a todos que estiverem em sintonia, e que realmente a pessoa do Papa seja esse pastor zeloso com a verdade do Evangelho e com a proximidade e o carinho de um homem de Deus entre nós. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.
Depois do intervalo, tem mais entrevistas sobre direito do consumidor com o advogado Marco Evangelista. Se você tem dúvidas, ainda dá tempo de mandar suas perguntas para a nossa produção. E tem também Boi Bumbá Caprichoso. Agora aqui na capital, 12h35. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. A cultura acabou com a famosa nossa orgulho, Boi Bumbá, identidade. A gente está de volta para falar sobre os direitos do consumidor e já temos várias perguntas aqui. Eu já começo aqui com a pergunta de uma telespectadora que ela fez uma assinatura de uma TV a cabo com a internet e tudo mais e diz que são 150 canais, mas na verdade ela só tem 100. E aí, como proceder? Pois é, bem-vindo à vida real. Em assinatura desse tipo de serviço é muito problemático. Direito tem como proceder. A questão é se a dor de cabeça vale o que o direito te dá. Na verdade, você tem direito, depois que começou a gozar do serviço, até 7 dias para desfazer, independente de qualquer defeito. Basta que você não goste, você tem 7 dias. E depois você pode desfazer o serviço simplesmente porque ele não foi prestado a contento. O problema é que a operadora talvez não queira. E aí talvez você tenha uma via cruz pela frente. E agora, uma telespectadora mandou para assistência técnica o iPad dela, o tablet, enfim. Só que deram prazo que iriam retornar, não retornaram até agora, não falaram nada. E aí, o que ela faz? Olha, se você, por um acaso, se foi uma assistência técnica do local, autorizado do local que você comprou, então, na verdade, você tem uma vantagem. Passou de 30 dias, você tem direito a ter um outro produto, a ter um outro valor. Agora, se foi simplesmente o serviço, o que você tem aí, nesse caso, é direito a mandar o seu produto para outro local e esta assistência técnica tem que custear esse conserto nesse outro local. Olha só, tem uma mãe aqui que reclama com relação à escola, o pagamento de uma taxa lá, um adicional que referente a eventos. Ela gostaria de saber se ela é realmente obrigada a pagar isso. Olha, nós temos uma lei específica somente para mensalidades escolares e esta lei só veda cobrança de algo que não tenha efeito didático. Então, se esse evento tiver, eu preciso saber qual é o evento. Ela fala que é taxa de eventos. Pois é. Se for um evento que tem a ver com alguma comemoração de algo educativo, então é devido. Se for algum evento que não tem a ver com a questão didática, com algo que seja ensinado, então é indevido. Agora, com relação a cartão de crédito, um telespectador viajou ao exterior, disse que tinha comunicado à operadora, né, do cartão que é para autorizar, quando foi fazer compras não estava autorizado. Enfim, passou constrangimento. Como recorrer nessa situação? Nisso aí tem um nome, chama-se vício do serviço. Vício do serviço. Nesse caso, você tem direito a pedir perdas e danos materiais e morais pelo constrangimento, pelo produto que você deixou de receber. Então, você pode pedir até vários. Tem gente que pede 10 vezes o valor do produto e às vezes ganha na justiça a título de indenização. Assalto dentro de uma agência de banco onde leva um determinado valor. E aí, eu tenho como recorrer? Eu fui assaltado dentro, eu sou consumidor, tenho uma conta lá, e aí? O serviço de segurança do cliente bancário, isso está no código, nós temos um código de cliente bancário, que na verdade é uma resolução do Banco Central, que diz que a segurança é inerente à agência de banco. Daí porque os bancos hoje faziam o possível para você usar o caixa eletrônico, que é para se ver livre da sua segurança. Então, na verdade, o serviço do segurança do caixa é tão do banco quanto do caixa executivo que está ali na máquina. Então, cabe aí uma ação. Como outro qualquer, com certeza. Produto que não foi entregue por motivo, sei lá, de extravio, e aí? Como é que eu vou proceder? Uma compra que eu fiz. Olha, um produto com defeito, um produto não entregue ou um produto diferente, o código dá exatamente a mesma situação. Artigo 35. Artigo 35 diz, se o produto não for entregue, então neste caso você já pode, não entregue, não é com defeito, você já pode agora, hoje, pedir a devolução do seu dinheiro ou você pode pedir agora um outro produto com valor equivalente. A gente sabe aí dessa lei das filas, mas isso nem sempre funciona. O banco não oferece senhas e demora no atendimento. Como é que eu procedo? Pois é, nesse caso, o que você tem que fazer é ligar para o Procon Amazonas. Infelizmente, hoje eu já testei, o site está fora do ar, mas é uma ocorrência, o site está no ar e vez ou outra o Procon funciona e quando funciona, ele é muito efetivo. Então, inclusive, tem efeito didático, inclusive, rapidinho os bancos atendem bem. Agora, torça para você ligar e naquele dia está tudo funcionando. A pessoa quer entrar com uma ação com relação à casa de festas, por ter ocorrido algum problema com o evento que iria fechar. E aí? Esse tipo de defeito ele é muito grave. Por quê? Porque produto você troca, agora evento não, porque aquela data nunca mais vai se repetir. Então, são as indenizações mais altas que tem, justamente em relação a buffet, casa de festas e coisas desse tipo. Infelizmente,
Infelizmente, só cabe aí reparação de danos, não adianta refazer algo porque a data já passou. Rapidamente, com relação ao Serasa, um telespectador quer saber se o nome sai depois de 5 anos, a gente já falou sobre isso, mas vamos dar uma relembrada? Sim, automaticamente sai do que for menos. Ou 5 anos, que é o prazo que tem qualquer fornecedor para te cobrar a dívida, mas se ele se negativa no 2º ou 3º ano, só fica o restante para 5 anos. E detalhe, a saída tem que ser automática sob pena de perdas e danos. Tá certo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do nosso convidado, advogado Marco Evangelista. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. E agora tem Boi Bumbá Caprichoso. Nós estamos aqui com a Brena Dianá, que é a rainha do folclore, e com o músico Anderson Pavarotti. E a gente vai conversar agora sobre o Boi Caprichoso. Vamos brincar de boi. Tudo pronto já? Com certeza. Boa tarde. Obrigada pelo espaço. É sempre um prazer estar falando sobre o Boi Bumbá e sobre o Boi Caprichoso. E a Rainha do Folclore veio aqui convidar todos vocês, torcedores da Nação Azul e Branca, a comparecer no Estúdio 5 sábado para comemorar aí os 100 anos de Boi Bumbá, nos emocionar e cantar as toadas do Caprichoso. Vai ser algo parecido e até melhor com o que foi lá no lançamento, não é isso? Ah, com certeza. O Caprichoso sempre produzindo um grande espetáculo para levar ao público e, claro, emocionar. Então vamos lá, mostra pra gente o que vocês vão apresentar. Vai ser mais ou menos assim. Amor da minha vida, touro negro majestoso, espero o ano inteiro pra arrancar essa saudade do meu peito que me trouxe até você. Amor verdadeiro, meu brinquedo de criança, quando eu te vejo lembro da minha infância, brincando no chão de estrelas, para sempre vou te amar. Vou me entregar de corpo e alma no calor dessa paixão, mergulhar no infinito azul e branco do teu céu, na poesia da toada declarar o meu amor, inspirado na cadência ritmada do tambor. Vivo pra te amar, sou livre pra voar, nas asas do amor, eu canto pra você, meu boi. Meu boi, meu boi, é amor, emoção. Te amo, meu boi caprichoso, 100 anos de glória, orgulho e paixão. É amor, emoção. Te amo, meu boi caprichoso, 100 anos de glória, orgulho e paixão. Isso é só um pouquinho, né, do que os torcedores do Boi Caprichoso vão conferir lá no Vamos Brincar de Boi. Vamos falar um pouquinho de vocês? Com certeza, e também estou aqui para convidar também toda a galera azul e branca para curtir, que vai ser mais ou menos como foi em Parintins, né? Como a Brena já falou, né? Que ela falou tudo, na verdade, né? Mas vamos falar um pouquinho de vocês, o grupo de vocês, como é que está o trabalho de vocês? O nosso trabalho só para falar para a galera que o CD já está em estúdio, nós estamos trabalhando no CD para esse ano ainda, e se Deus quiser, iremos lançar esse ano. E aqui está o Léo Zé Guri na caixinha, o Bruno, o Surdo, Geraldo Brasil também, que ele já faz parte do centenário, que já está por aí também nessa página. Então vamos lá? Olha, o convite já está feito, é sábado, a partir das 7 horas, é isso? Da noite? Ou é 10 horas da noite? Lá no Estúdio 5, ingressos R$20 pista, R$60 área VIP e com direito a uma camisa personalizada do Boi Caprichoso. E a gente vai ficando aqui com mais um pouquinho de música de Boi Bumbá Caprichoso. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, muito obrigada pela sua audiência hoje. Já mandou a sua sugestão de reportagem pra gente? Então mande, ligue pra nossa produção, participe do Amazônia TV e fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde pra você, eu te espero amanhã. Vamos curtir um pouquinho mais de Boi Bumbá Caprichoso? Nessa brincadeira de boi, eu já fui vaqueiro, toquei tambor, eu também fui um marujeiro. Fiquei na fila da galera pra subir na arquibancada. Já fui da raça azulada, da rapaziada do galpão. Já fui artista, fui brincante do boi campeão. Ah, eu amo esse boi. Eu empurrei alegorias pra brincar de boi, pintei a cara, virei indo pra dançar na tribo do meu boi, na tribo do meu boi, na tribo do meu boi. Andei nas ruas da cidade junto com meu boi, e prestei até camisa azul pra ir no ensaio do meu boi, na festa do meu boi, na vitória do meu boi. Eu
carreguei umas vindo dos Tuxauas, recortei estrelas, bandeirolas, eu sou cantor.